Olá, gente, tudo bem com vocês? Jejum em Câncer, tudo bom? Olá, já vou chamar nossa convidada e o nosso convidado. Faz tempo que eu não faço live aqui à noite, já tô meio treinada. Oiê! Olá, tudo Tudo bom? bem? E Tudo ótimo, e aí? você? Graças a Deus, tudo bem. Tá me escutando bem? Tá top aqui, tá joia? Ótimo. E o nosso convidado também. Acho que ele deve estar pronto também lá eu falo consultório, ó, no escritório dele. Tá, ele vai participar também, né? Vai, ele mandou solicitação já? Ah, ele tá aí, ó. Deixa eu ver aqui. Tá meio travando aqui. Ah, tá. Deixa eu olhar aqui. Faz tempo que eu não faço live. Tô destreinada. Eu acho que eu não consigo puxar, tem que ser você mesmo. Aí, foi. Olá, Boa tudo noite, bem? meninas. Boa noite. Ei, amor. Queria agradecer a presença de vocês aqui no meu espaço. Muito obrigada. Acompanho e admiro muito o trabalho de vocês. A gente que Obrigado. agradece o convite. A Deixa gente se eu. encontrou uma vez, eu não lembro em que congresso, Flávia. Foi muito rápido, mas a gente se encontrou uma vez bem brevemente. Foi em São Paulo, na Feira Sem Glúten. Acho que era a Feira Sem Glúten. Deixa eu tirar os comentários aqui, que daí fica melhor. Então, muito bom trazer vocês aqui, né? Tanto pela questão da vivência profissional, quanto da experiência pessoal também, né? A Carol já contou-nos sua história anteriormente. E eu queria que você esclarecesse um pouco mais, Carol, com a ajuda também do Dr. Juliano, sobre a sua experiência, que quando a gente fala em câncer já, né, já vem muitas dúvidas, e principalmente com o jejum, né, porque principalmente o que as pessoas mais temem, muitos profissionais já vêm com aquela ideia que o paciente vai ficar caquético, o paciente vai ficar Uhum. desnutrido, como é que funciona, né? E aí esquece um pouco da questão metabólica do câncer, como que funciona o nosso corpo nessa função do metabolismo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente a sua experiência. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Carol Pimentel, eu passei por um câncer de mama, né? Antes de receber o diagnóstico, foi até na época que eu fiz a live com a Flavinha, eu já tinha concluído, né, os 21 dias de jejum. Já, Eu ainda estava, eu já tinha terminado, né? você já tinha Então, terminado. isso. Então, eu fiz 21 dias de jejum. Eu iniciei, na verdade, um pouquinho antes, uns 5 dias antes do diagnóstico e fui até a primeira quimioterapia, quando eu passei bem mal, por conta que veio minha menstruação junto. Foi a primeira menstruação depois do parto da minha filha, porque eu recebi o diagnóstico, ela estava com 1 mês de vida. E aí, eu fiz 21 dias de jejum. Jejum, tá, gente? Não comia nada, não. Era só água, chá e café. E foi uma experiência para mim incrível. Né? Tanto que na época a gente fez a live, eu contei da experiência. Para quem não assistiu a live tá salva aqui no Instagram da Flavinha, tá? Eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. Mas eu continuei fazendo jejum como estratégia no tratamento do câncer, né? Então, toda vez que eu ia fazer quimioterapia, eu fazia 7 dias de jejum. Como é que eu fazia? Eu fazia 3 dias antes, mais ou menos, né? De 3 a 4 dias antes da quimio, fazia a quimio e me mantinha em jejum. Então, isso dava um total aí de 1 semana completa de jejum com a quimio no meio. E, para mim, a resposta foi maravilhosa. Mesmo que eu tive que interromper o tratamento, porque eu tive uma intercorrência gravíssima, né? Que eu quase vim a óbito. Eu tive que parar a quimioterapia no meio. O tumor inicial era de 7 centímetros. E mesmo assim, quando eu fui fazer a cirurgia da mama, não diagnosticaram nenhuma célula cancerígena no meu corpo. Eu tive resposta completa ao tratamento. Fazendo jejum de 7 dias e com o efeito colateral muito pouco. Era muito pouco. Eu tive mais, assim, queda de cabelo e tive mucosite na primeira sessão de quimioterapia, porque é aquela dose de ataque, né? Aquela dose mais forte que eles dão, né? Eu fui fazendo controle também com laser e tudo, mas, assim, foi super tranquilo, na verdade, né?
com relação a efeitos colaterais. E o meu nível de energia ficou altíssimo. Então, é diferente do que as pessoas pensam, né? Que vai debilitar muito. Claro que tem casos e casos, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu não fiquei debilitada. Lógico que eu estava com acompanhamento médico, né? Eu sempre fiz a suplementação correta. O Ju acompanhou, né? Todo o meu período de jejum. Então, o meu oncologista apoiou 100%. Quando eu cheguei lá no consultório, eu já estava naquele jejum mais prolongado. Ele apoiou 100%, ainda mais sabendo que o Juliano estava de olho o tempo todo, né? 24 horas me vigiando, ele estava mais tranquilo ainda. Ele falou, não, vai e faz. E ele super apoia, inclusive, a estratégia cetogênica associada, que foi o que eu fiz. Né? Sim. Então, se fosse para repetir, eu faria tudo de novo, porque para mim foi muito bom. De verdade, para mim foi muito bom. Então, uma vez eu assisti uma live do Dr. Juliano, há algum tempo atrás, eu achei fantástico que ele deu uma aula sobre jejum. Uma aula foi no Facebook até, que ele explica todos os estudos, como o jejum já vem sendo utilizado. Só que é um conhecimento que, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não tem acesso, né? A gente tem uma barreira cultural aí muito grande para ser rompida, porque as pessoas temem, né? E a gente também tem uma grande quantidade de profissionais contra, né? Pelos motivos que a gente falou, porque geralmente quando se pensa em câncer vem a questão da malnutrição, do peso baixo devido já aos efeitos colaterais. Mas no seu caso, né, Carol, é incrível que pelo fato do próprio jejum, os teus efeitos colaterais foram minimizados, né? E você chegou a algum momento que você ficou preocupada com muito baixo peso ou o teu corpo se regulou de uma forma que o efeito benéfico foi superior? Como que foi nessa questão, nesse medo principal que as pessoas têm? Com relação a isso, eu não passei medo. Por quê? Eu só cheguei a um peso muito baixo foi por conta da intercorrência que eu tive intestinal, que não foi por conta do jejum. Eu tive obstrução intestinal no meio do tratamento, para quem não sabe, eu fiquei 21 dias internada, fiquei na UTI, recebi 3 transfusões de sangue, foi uma paulada atrás da outra. E aí sim, Forte. Foi forte. E aí sim, eu perdi muito peso, eu perdi muita massa muscular por conta da internação, por conta do quadro de obstrução intestinal. Isso não teve nada a ver com o jejum em si, né? Mesmo porque quando eu fazia o período de jejum, eu logo recuperava, né, o pouco de peso que eu perdi ali, eu logo recuperava, tanto que a gente estava tendo um controle muito certinho desse peso. Eu tava ali, ó, na balança bem bonitinho, ó, vindo acompanhando. Se precisava, eu aumentava um pouquinho a ingesta calórica ali, né, do que precisava, para poder dar essa nivelada e entrava de novo uma semana de jejum. Teve uma quimioterapia só que eu não fiz em jejum e foi por conta da intercorrência que eu tive intestinal, porque eu estava com baixo peso. Foi um arrependimento tão grande. Eu ainda falei pro Juliano, eu nunca mais faço uma quimioterapia sem estar em jejum, eu me recuso, eu posso estar magra, eu posso estar virando uma caveira, eu não quero nem saber. Porque, menina, foi brutal. Foi brutal a diferença, eu senti na pele de fazer com jejum e sem jejum. Foi uma vez só sem jejum, graças a Deus que foi só uma vez. Porque ninguém merece. Foi assim, foi tenso, porque o efeito colateral pegou pesado. Eu fiquei assim, prostrada, sem energia, foi tudo junto. Foi enjoo, foi com tudo. Mexeu no estômago, no intestino, foi horrível. Então, assim, para quem viveu isso na pele, eu fiz a experiência. Jejum é vida. Jejum é vida. E assim, né? E mesmo pela questão da autofagia, da parte de metabolismo e tudo, né? Que o jejum gera no nosso organismo, já faz muito sentido diminuir os efeitos colaterais da quimio. Isso meu marido pode falar muito com mais propriedade do que eu. Mas fala aí, doutor Juliano, um pouco. Dá-nos a sua graça. Bom, boa noite, gente. Tudo bem? Agora que a Carol pausou um pouquinho, eu vejo assim, eu vou colocar uma ordem cronológica para ficar mais fácil. Primeiro ponto, quando as pessoas querem olhar para o jejum dentro de um tratamento oncológico, depende da agressividade do tumor, do tipo de tumor, da forma com a qual o tumor cresce e como a pessoa responde imediatamente a isso.
foi uma situação que, graças a Deus, foi atípica, né? Eu cheguei pro nosso amigo comum, pro Rafa, falei, Rafa, eu não abro mão de conduzi-la na medicina integrativa. Eu não abro mão. Você vai fazer tudo o que você tem que fazer e eu vou unir o melhor dos dois mundos. Então, dentro desse contexto, o primeiro ponto que a gente chegou à conclusão ali, que são 2 pontos que a gente tem que olhar aqui. O primeiro ponto é quimioterapia e jejum. Quando a gente vê a máxima da quimioterapia e do jejum, a maioria das pessoas tem grandes efeitos colaterais pós-quimioterápicos. Carol teve momentos que ela não conseguiu fazer 7 dias. Teve momentos que ela fazia 3, 4 dias, às vezes. Antes do jejum, às vezes 3 dias. Mas eu lembro... mas isso era nítido. Quando você escorregava... Eu fiquei com fome, na verdade. Eu quebrei porque eu fiquei com fome. E aí... Por onde que você acha esse nível de publicação? Tem publicação? Não. Aí entra o médico. Esse é o ponto. A gente vive num momento, Flávia, que a maioria das pessoas quer artigo para tudo e não tem mais pensamento científico sobre nada. Exato. Então, quando a gente senta e estuda fisiologia humana, quando a gente senta e estuda histologia, funcionamento do corpo, se eu pego a base que tem relação com o câncer, com o fator de crescimento celular, fator de crescimento tumoral, marcadores inflamatórios, sinalização intracelular, sinalização de envelhecimento, sinalização de estímulos de supressores de crescimento. Então, você reduz IGF-1, você reduz uma série de marcadores que estão presentes em larga escala dentro do processo de câncer. Entende? Então, o jejum per se, ele já gera um estado sobre o qual a pessoa está numa maior recepção do corpo pelo estado cetogênico dela, que ela vai se colocar para ter a melhor resposta possível sem efeitos gastrointestinais do alimento. Todo mundo responde assim? Não sei dizer. Mas o que eu sei te dizer é que, se você estiver bem acompanhado com o médico, estiver no tratamento de câncer, sim, isso é plenamente possível de ser feito, desde que você tenha médicos com um culhão te acompanhando. Exatamente. Porque aí é o principal aspecto é, a gente vive uma realidade hoje, Flavinha, que quando você começou esse canal, eu acho que você nem estava, você estava começando a faculdade de nutrição, nem tinha começado ainda. Nem tinha começado. Nem tinha começado. Aí todo mundo ficou te enchendo o saco porque você não era profissional da área de saúde. Muitos Aí anos. você foi para dentro de nutrição. Exatamente. Exatamente. Aí todo mundo te encheu o saco porque você não era profissional da área de saúde e você foi para nutrição. Então, hoje, Flávia, a gente vive num contexto pandêmico onde as pessoas dão muito valor ao que todo mundo fala. Ao que o jornalista fala, ao que o periquito fala, ao que o papagaio fala, ao que qualquer pessoa fala. Só que, porra, você tem que levar em consideração. Por exemplo, se você pegar... Eu estou no mundo da área de saúde desde os 17 anos, eu estou com 40. 2 faculdades, meu mestrado, meu doutorado. Minha mulher passa por uma situação que ela precisava de mim integralmente. Eu posso usar tudo que eu estudei nela, para a saúde dela, e nada mais interessa, ou posso largar isso de lado e deixar as pessoas fazerem o que elas acham que é certo dentro de uma linha que não é a que eu vivo e que eu concordo. Então, aí existe o quê? Existe o senso clínico, a liberdade do médico de tomar a decisão precisa a partir da sua experiência clínica, dos seus estudos dentro do paciente e em comum acordo com o paciente. Carolina, quando chegou no Rafael, falou assim, ó, eu estou em jejum espiritual, senti no meu coração que tinha que parar de comer. Ele falou, eu não vou me meter entre você e Deus. E Juliano está te acompanhando. Acabou. Então, esse contexto ele é importante, porque a posição do paciente tem que estar muito clara, com muito discernimento, sabe, Flávia? Porque a gente vive uma situação tão polarizada, onde qualquer um quer falar tudo de qualquer coisa e não consegue nem ler o artigo científico.
E existe Exato. uma máxima. As pessoas têm que abrir a boca para falar daquilo que elas dominam ou que, em maestria, vivenciam. Você, entusiasta pelo jejum, começou a falar das suas experiências sobre o jejum, começou a estudar para isso e trilhou um caminho até você estar onde está hoje. E você tem um saco gigantesco. Porque você fala dessa porra há não sei quantos anos, eu não aguento mais. Um saco e Eu um fui bom primeiro a começar a falar advogado. dessa birosca, Flavinha, e quando eu comecei a falar, eu fui crucificado por Deus e o mundo. Quando você surgiu com o perfil, depois daquele hype inicial, daquele meu primeiro vídeo que bombou, que eu nem lembro quando foi com o Paulo, você começou o seu perfil, Sim. era aquela época mais ou menos, e você falando paulatinamente, todo dia, de tudo quanto é artigo que saía, repetindo artigo, colocando artigo, cansa, bicho. Até o ponto que eu olhava, meu Deus, como é que ela só consegue falar disso? Eu não tenho como é que ela consegue. Entendeu? Porque é um assunto delicioso, mas é o mesmo assunto que as pessoas negam a aprender a base e que quando a base é aprendida, ele se torna trivial. Ele se torna trivial de tão poderoso que ele é. Sim. Então, o jejum ele pode ser usado. Ele pode ser usado, mas com acompanhamento médico. Tem uma imagem aqui de um artigo científico da revista de Cancer Discovery, o nome. E essa imagem ela retrata muito bem algumas coisas. A desregulação do metabolismo celular, a alteração fenotípica de plasticidade, a sustentação de proliferação dos sinais de crescimento da célula, os supressores de crescimento, a alteração de reprogramação neuroepigenética, a alteração, evitar a alteração imune, todos esses contextos têm relação com uma alteração metabólica. O jejum vai interferir nisso direto ou indiretamente, através de vias metabólicas que não entram, não vem ao caso aqui de eu explicar, mas que através dos meus estudos eu achei que, como eu tinha uma filha de 1 mês, ai, passei com a roda do carrinho em cima do meu dedo. Tá bom, não quebrou não. Como eu tinha uma filha de 1 mês e a minha esposa estava com um câncer que cabia na minha mão de 7 para 8 centímetros, eu falei assim, eu quero minha mulher viva se Deus quiser. E eu tenho que fazer tudo que eu sei, que tiver ao meu alcance até agora para fazer o que é necessário. Entende? Exatamente. E aí eu lancei mão de tudo que eu tinha estudado para isso. Aí é que entra a ciência, o cientista, a medicina, para fazer o que tem que ser feito em prol do seu paciente com raciocínio clínico. Porque, sim, Carol, doutor Juliano, só que o problema hoje, não sei se você até viu o post de hoje que a gente colocou lá, falando de uma matéria de profissionais da área da saúde, uma cardiologista e uma nutricionista lá falando que o jejum, pular o café da manhã pode fazer mal para o seu coração ao longo prazo, pode até emagrecer, mas pode trazer problemas e que a sugestão de café da manhã era aquele pão com bolo de milho, com leite, café, enfim. Eu posso falar uma coisa? Sim, eu queria complementar, antes de você começar a falar, que as pessoas estão carentes de boas informações. Mesmo que a gente fale, igual você reforçou, é muito importante, né? Tem que ter um acompanhamento médico, principalmente no caso como câncer, porque a pessoa precisa ver um todo. Mas esse básico, que é para a maioria das pessoas que não tem câncer ou que querem prevenir o câncer, elas vão no profissional e elas escutam esse tipo de informação, infelizmente. Mas pode falar. Triste. Ó, essa indústria de doença aí, ela já fez trilhões. Ela faz trilhões. Eu duvido qualquer médico desse entrar ao vivo comigo. E eu convido qualquer um. Eu duvido qualquer nutricionista desse entrar ao vivo comigo. E eu convido qualquer um. Porque o que acontece? Hoje, Flávia, eu tenho mais de 100 mil famílias que foram meus alunos ao redor de 67 países. Pessoas que emagreceram 70 quilos, pessoas que se curaram de depressão, que se curaram de ansiedade, que se curaram de doenças autoimunes, que estão em remissão em inúmeros contextos que a pessoa nem imagina. E o jejum está envolvido em todas essas estratégias. Todas. Porque contra fato não há argumento.
Quando você entra numa casuística desse tamanho, qualquer live que eu abro vai ter aluno meu, eu quero ver alguém entrar e falar que isso não existe. Porque o que acontece é que a medicina baseada em evidência, ela tem limitações. Mas a maior limitação do ser humano é não sentar o rabo e estudar. E ser apaixonado pelo que ele pensa que sabe. E muitos profissionais hoje, infelizmente, eles estudam quando a indústria farmacêutica vai lá apresentar um remédio. Uhum. Essa é a realidade, Flavinha. Eu recebo muito bem para estudar. Eu recebo muito bem para estar sentado aqui estudando o dia inteiro. Eu pago em dólar para estar fazendo meu doutorado, para fazer meu mestrado. Para quê? Para alimentar a minha formação da melhor maneira que for possível. Quantas drogas novas são lançadas no mercado o tempo todo? Os médicos vão procurar estudar as drogas novas do que estudar sobre jejum. E tem um incentivo maior para isso. Pode falar. Tem. E a gente tem que entender uma que coisa. Estudar o jejum não tem lucro, né? O jejum, aí, por si só, ele sozinho, ele não traz, principalmente para uma indústria que vive de doença, né? É só a gente perguntar o seguinte aspecto. Quando eu comecei falando do jejum, meu ciclo foi o seguinte. Eu comecei falando de jejum. Na hora que eu vi que isso, todo mundo começou a falar igual papagaio de pirata, eu parei de falar. Deixei todo mundo falar e fiquei quieto. Quando chegou o início da pandemia, eu senti no coração que eu tinha que voltar falando de jejum, mas pelo que ele é. E o jejum é uma ferramenta espiritual. Sempre foi. Eu sou católico, eu sou cristão, eu sempre fui. E independente da religião, uma das coisas da minha tese de mestrado é que, independente de onde você veja o jejum, ele é uma ferramenta de cura e libertação. Ele é uma ferramenta de libertação de compulsão, de libertação de vício, de aprofundamento espiritual. Aí eu te pergunto, você acha que as pessoas querem que as pessoas tenham consciência? Você acha que as pessoas querem que você tenha estado de presença? Não, elas querem que você... Olha só, em Las Vegas, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir, Vegas é assim, você desce do hotel, você não sabe se é dia ou se é noite. Você está dentro do cassino. A garagem é coberta. É o tempo todo, 24 horas, 7 dias, não tem janela. É um ambiente num ritmo hipnótico para você estar inserido dentro de um ambiente de consumo, de doença e de gasto, e de bebida. É triste. Então, é um ambiente pesado. A gente foi lá uma vez, a única coisa que presta em Vegas para mim é o deserto. Eu fui lá subir montanha no deserto. Então, assim, mas assim, os hotéis são muito baratos também. É legal, porque o hotel é barato para atrair o cara para ele gastar dinheiro no cassino. Mas de uma maneira, é isso, eles põem o hotel barato para você gastar dinheiro no cassino. Só que assim, a analogia que eu estou trazendo aqui, Flavinha, é que o ritmo hipnótico que as pessoas vivem, a gente tem um artigo, Flávio, um chinês, se eu não me engano, ou da Coreia, não lembro agora. Não sei se você já viu esse artigo sobre o jejum na cura de pensamentos do medo. Você sabe o nome, lembra o nome que eu vou Agora eu não aqui. lembro, eu estou usando o meu doutorado. Mas esse artigo, ele fala sobre o uso do jejum no espaçamento de pensamentos de medo para libertação de doenças psiquiátricas, aumentando o intervalo de recorrência dos pensamentos de medo cada vez mais e diminuindo a sensibilização. Por quê? Qual um dos principais medos que as pessoas têm na vida? A morte. Qual a principal ação que elas têm desde o dia que nasce? A alimentação. Quando você testa a teoria da tua mãe, que saco vazio não para em pé. Quando você testa outras teorias, que você foi criado, menino come, que se você for pro colégio sem comer, você vai passar mal, bater a cabeça, vai sangrar e vai morrer. A pessoa, menino come, que se você não for pra prova sem comer, você não vai ter cérebro, vai tirar nota baixa. Não, é um menino que era burro mesmo, não estudava. Entendeu? Então, assim, a gente precisa de trazer para o senso de realidade isso. E a Carol, eu falo que foi uma transformação abissal que ela teve na vida dela com o jejum. Foi. Foi uma transformação abissal. E o tratamento, a resposta do tratamento de um tumor que a gente pegava na mão para nada ser detectado no corpo em plenitude, sendo que ela ficou 21 dias internada na UTI e teve que parar a químio. E nem o médico falava, acreditava que ia conseguir ter esse resultado completo, por mais que estivesse respondendo bem.
Mas quando a gente chegou na cirurgia não ter nenhuma célula associada, e quando a gente senta e estuda casos de remissão completa de câncer com jejum prolongado, e eu não vou entrar nesse caso aqui, porque aí precisa muito de acompanhamento profissional, e no Brasil a gente carece muito de ambientes regulados para fazer esse acompanhamento. Eu estou falando de jejum de 40 dias, gente, para intervenção sobre câncer. Mas de pessoas que falaram assim, o câncer vai me matar, eu vou matar ele de fome primeiro. Eu fui nesse Então, raciocínio. não, é essa a pegada. E um livro que é maravilhoso sobre isso para vocês lerem é Jejum, uma nova terapia. Então, assim, esse livro, ele explica exatamente isso. Mas não é só sobre isso, é muito mais do que isso. Um dos países que mais estudou isso na história da humanidade é a Rússia, a União Soviética, porque não tinha dinheiro. E a União Soviética deixou tudo em russo, aqueles porra. É verdade. É difícil acessar escrever em inglês, mas a cortina de fumaça deles da Guerra Fria não deixou. Inclusive, doutor Juliano, naquele documentário do Jejum, uma nova terapia, aparece a Rússia e a Alemanha como as clínicas principais. Eu estive nessa clínica da Alemanha no final do ano passado, fiz um jejum de 8 dias, não é longo igual o seu, Carol, mas eu tive a oportunidade de estar lá naquela clínica maravilhosa, naquele ambiente controlado por profissionais incríveis, por gente que estuda, é um ambiente de 100 anos, é uma clínica de 100 anos, de 4 gerações. Aí quando você chega lá e vê todo mundo tão aprofundado, você fica, ainda bem, existe esperança. Dia, quem sabe... É algo que existe, Flávia. É algo que existe. É algo que, à medida que a ciência aprofunda, a gente entende mais camadas sobre a qual o jejum atua. Não é que ele não funciona. Isso não entra em questão mais. E sim, no que ele está atuando. E no que a gente não estava enxergando. Muita gente me perguntou como que eu passei por essa jornada de uma maneira tão leve, sem demonstrar medo, de uma maneira tão corajosa, com uma recém-nascida, e foi através do jejum. Porque cada dia que eu concluía mais 24 horas de jejum, eu me sentia com mais energia e mais amparada por Deus. Quando a gente se abstém do alimento, realmente você se esvazia completamente de tudo aquilo que te distrai, né? E você se conecta plenamente com Deus. Então, eu me senti todo momento amparada. E assim, e aí você percebe o quanto que ele tá te carregando no colo, porque tudo que eu precisava eu estava recebendo dele, né? Eu estava recebendo de Deus tudo que eu realmente precisava e eu sentia isso de verdade no meu coração, né? E as pessoas ficavam assustadas, mas como assim? E eu lembro de eu brincar, de eu fazer musiquinha, né? Eu quero viver, não quero comer, eu pulando. E o povo falou, mas você tá de jejum mesmo? E foi a experiência mais incrível que eu já passei na vida, foi essa. Foi a mais incrível, foi a mais poderosa. E quando a gente mergulha nisso como família, é uma coisa que transforma a família inteira. Porque a realidade, isso é bíblico e deve ser muito bem quisto. Meu jejum prolongado, que foi quando eu comecei toda essa loucura a falar disso, eu vejo que é assim, quando você vai fazer jejum, não fala para ninguém. O caso da Carol foi diferente. Eu nunca tinha falado do meu tempo de jejum prolongado. Eu nunca tinha falado de nada. Nunca! Até porque eu já tive pessoas que me seguem, a gente tem mais de 5 milhões de seguidores lá em todas as redes, né? Então, assim, só na minha, nem incluindo a Carol. Carol vai para 5,5. E teve um caso de uma paciente esquizofrênica que ela acreditava que eu estava falando com ela pessoalmente. O irmão dela entrou em contato comigo, porque ela acreditava que eu estava ensinando ela a fazer jejum e parar de comer. Eu falei, querido, eu não tenho como controlar o que tua irmã faz ou não faz. Tira o celular dela, ela não tem competência por conta do intelecto dela, uma deficiência. E você tem que ter olho, estar de olho, porque doenças psiquiátricas são dos poucos casos de morte com jejum, com doença psiquiátrica. Porque aí entra um ponto importante, Flávio. A medicina Ayurveda ela tem mais de 7.000 anos. E na medicina Ayurveda, o significado que você coloca ao jejum determina, em grande parte, o resultado dele. Se você entra num jejum prolongado, sem um preparo correto do seu coração e da sua cabecinha,
a chance de você estar dando um tiro no pé é abissal. É abissal. Então, assim, o principal aspecto é, Carol, eu costumo dizer o seguinte, ó, você tem que lavar o rosto, ficar em silêncio e deixar que ninguém saiba que você está fazendo seu jejum. Se você quiser falar, beleza. Mas, primordialmente, presta atenção, qual foi o único, como que ocorreu o maior jejum que tem da história? Você sabe das pessoas famosas, quem mais fez jejum prolongado, daqueles que marcaram a humanidade, você sabe quem mais fez? Se eu pegar Mohammed, pegar Jesus, pegar Moisés, quem fez maior tempo de jejum, você sabe? Não sei. Quem? Buda. Buda. Buda fez 49 dias de jejum. Depois dele ter buscado muitas respostas pelo mundo, ele não conseguiu achar. E ele falou, vou fechar meus olhos, vou começar a meditar. E eu só vou retornar a abrir meus olhos quando eu tiver todas as respostas, porque as respostas não estão fora, elas estão dentro. E aí ele entrou num estado meditativo na árvore que ele se iluminou, que tem até hoje na Índia. Jesus fez 40 dias, Moisés fez 40 dias. Entenda que esses 40 dias, Maomé, se eu não me engano, fez 9 ou 19 dias, não lembro agora de cabeça. Mas a maioria dos homens que fizeram disrupções espirituais em larga escala na humanidade, Pitágoras, para você entrar na escola pitagórica eram 40 dias. E aí, o que acontece? A gente está falando de uma prática que é utilizada na humanidade desde os primórdios. E aí você tem que perguntar em que momento o ser humano começou a ter mais medo da existência, do jejum, do que dos seus erros. Ele não tem medo de tomar uma Coca-Cola, mas ele tem medo de fazer jejum. Ele não tem medo de comer porcaria, mas ele tem medo de fazer jejum. Mas eu acho que a mídia que fez essa assim, transformação na Essa mentalidade foi lavagem bem ruim. cerebral. Exatamente, Sim. lavagem cerebral. Porque antes as pessoas não tinham acesso a tanta informação e nem tinha esse tipo de Nos venda, anos né? 50, fazer 2 refeições por dia era considerado normal, né? Até antes era uma refeição, 2. Esse era o padrão, então não existia Sim. jejum intermitente. E tinha Isso muito era menos obesidade. Sim. E tinha muito menos obesidade. Era um jejum intermitente contínuo, que as pessoas não sabiam nem dar o nome a isso. Elas mesclavam dentro da realidade delas. Sim. E aí, então, no período assim, pós-guerra, né, eu acho que surgiu aí essa necessidade comercial, né? Eles viram algumas produções de alimentos em grande escala, principalmente enlatados, e aí surgiu esse modelo de negócio. Peraí, vamos remodelar aí como a forma que as pessoas se alimentam, né? Como as pessoas enxergam o alimento. Então ficou essa explosão aí, né? E hoje eu acho que nunca foi tão forte esse apelo comercial a se alimentar o tempo todo, né? Você vai num shopping, você vê um outdoor, você no iFood o tempo todo no seu celular. Então é meio que você fica num mundo completamente quase impossível você pensar em jejum, né, para uma pessoa que não tem um conhecimento básico, um autoconhecimento, porque ela está sempre bombardeada pela essa mídia, né, por esse apelo forte. E o acesso hoje em dia, né? Você digita no seu celular, você recebe a comida na sua casa, né? Então isso tá bem complicado. E é o que a gente estava até conversando esses dias, com relação até à qualidade do que se come. Porque muitas pessoas às vezes falam que não comem saudável por conta da questão financeira e tudo. E você vê, minha própria mãe aqui, ó, tá? Eles não seguem um padrão de alimentação saudável. Meus avós comem tranqueira atrás de tranqueira. E minha mãe falou que compra bolo para perto do vencimento para eles de quase R$2, R$1 e pouco. Compra um bolo inteiro. Entendeu? Então, assim, você olha aquilo, você fala... Por isso que compra. Porque ela fala assim, pô, mas pra que eu vou fazer? Eles vão comer tudo igual uma draga mesmo, eles reclamam quando faz uma coisa mais saudável e fala que não vai comer e que é a creca. Então, assim, existe um ponto muito importante que a gente chegou na humanidade, que é entender
opinião alheia e a escolha alheia e respeitar. Você quer fazer jejum? Faça, o problema é seu. Você não quer fazer jejum? Não faça, o problema é seu também. Você quer comer porcaria? Coma, a boca é tua. Você não quer? Tá bom, a boca é tua também. E as pessoas, elas chegaram a um ponto que, mas eu tenho que dar minha opinião. Entendeu? Não. E é um ponto que, Flávia, nesse contexto pandêmico que a gente está vivendo, cara, o que tem de expert aí sobre qualquer coisa de imunização agora não existe, minha filha. Eu não perco nem tempo mais de falar mais nada. Eu nem falo nesse assunto. A Flavinha postou um artigo de um estudo feito em ratos, não foi? Jejum e câncer? Não foi, Flavinha? Que tinha um monte de comentário falando que você não devia ter postado. Sim. Assim, leigos Eles se comentando que ela não ofendem, deveria ter postado. Sim. Que aquilo era uma irresponsabilidade. Gente, é um artigo científico que ela postou. Sim. Tipo, hã? E o pessoal tava massacrando ali, ó, nos comentários. Eu tava lendo. Mas é porque o Brasil... Mas desculpa, gente. É o que eu vou falar. A pessoa que fala isso, a gente só pode rezar por ela. É burra mesmo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não sabe nem o que é ciência. Não sabe o que é H0, H1. É um povo que não lê nem gibi. Aqui, quem tá no Instagram, esses 870 que estão aqui, são diferenciados e entendem um pouquinho mais. Mas tem gente que é muito burrinha. E é a realidade, gente. Ó, aconteceu hoje. E eu falo assim, não vou falar nem burrinha, mas assim, ó, falando com amor, eu fiz um sarcasmo altíssimo, nível hard na minha rede social. Foi nos eu mostrei stories para 3 pessoas. As 3 não alcançaram. Aí eu falei, cara, vou deletar, vai dar merda, ninguém vai entender nada. Eu falei pra você deletar. Ela entendeu de cara, ela não faz isso. Ela entendeu de cara. Agora, as outras 3 pessoas que eu mostrei não entenderam. Aí eu falei, acabou, vou deletar. Porque a gente chegou num ponto, Flávia, você sabe qual a idade, o nível de linguagem que um político usa no Brasil? Não. 8 anos de idade. Nossa. Essa eu também não sabia, não. Jura? 8 anos de idade para comunicação ser ao ponto de uma criança de 8 anos entender. Porque o ponto é esse. Então, pessoas com um nível de estudo diferenciado, a gente tem que ajustar a fala dentro da expectativa do outro para que ele consiga entender, igual falar com o filho. Só que existem temas que as pessoas acreditam, por estarem vivendo em medo, que não devem ser abordados. Porque não entendem como a ciência é constituída. Entende? Então, dentro desse preparo, nós que atuamos na área de pesquisa, temos por dever buscar transformar isso numa coisa mais fácil, é o que eu faço. Mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso e vai querer fazer isso, e tá tudo bem. Entendeu? Agora, é um ponto. Como diz Carol, se você não gostar do meu post, tá bom também. Manda mensagem reclamando que gera engajamento. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Gerou engajamento, né, Flavinha? Tá valendo. Gera engajamento, sim. E eu vejo muitas pessoas que de cara elas criticam, mas depois, com o tempo, elas se dão uma chance, olham, sentem aquele benefício e elas voltam para dizer, olha, eu era aquela chata que ficava xingando, que ficava reclamando e realmente eu mudei, era aquela pessoa que não conseguia levantar da cama sem estar comendo bolachinha e agora o jejum me faz tão bem, fico bem durante o dia. Isso vale ouro, né, Flavinha? Ó, todas as pessoas que estão reclamando, elas estão em sofrimento. A maioria, eu nunca peguei, já peguei gordinho que entra nas lives xingando, não sei o quê. Falando, falcatrua, charlatão. Aí, querido, quantos quilos você tá? Calma que eu vou te ajudar. Aí ele fala, eu tô com 180, doutor, desculpa, eu preciso de ajuda. E era o que mais estava xingando na live, falando que isso não existe. E todo mundo falando, não, eu emagreci 30, 40, 20, 50. Você é um charlatão. O cara nunca tava na live, ele já chega xingando. Mas é triste. E aí você fala assim, Eu é o sei porque eu desespero passei do ser humano. perrengue.
Vocês têm Eu já muito fui. haters? Eles não me aguentam, eles saem fora, porque eu puxo ele na live e desço a paulada ao vivo. Eu acho que o Juliano tem mais que eu. Mas eles não aguentam, amor, eles saem normalmente. É, Mas você bloqueia? Você chega a bloquear ou não? eu não bloqueio Não ninguém bloqueia. também. Não, porque o hater é o que mais precisa de ajuda. Sim. Só você fica me enchendo muito saco. Acho que eu bloqueei alguns, foram Só se eu muito percebo tóxicos. que não tem cura mesmo, aí eu deixo para Jesus. Mas quando eu falei da minha experiência do jejum com câncer, eu fiz questão de falar na internet quando eu fiz, o que eu estava Eu lembro. experienciando. Por quê? Porque eu realmente acredito de todo o meu coração que aquilo Foi. poderia ajudar milhares de pessoas. E foi uma coisa Foi que a por gente isso que eu... conversou, né, mozão? Foi de cara Foi. isso. Foi por isso que eu resolvi, por Perfeito. mais que o Eu jejum achei fosse incrível. espiritual, eu senti a necessidade de estar fazendo isso pelo outro. Não era a respeito de mim, não era sobre Carol, Sim. não. Era sobre as outras pessoas e o como que eu poderia impactar e melhorar a vida delas através da minha experiência, né? Então foi por isso que eu fiz o que eu fiz. Só que nesse sentido, apesar do jejum ser uma polêmica, né? De muitas pessoas irem contra, naquele momento da minha vida, eu não sei se por conta da fragilidade da doença em si, eu não recebi crítica. Nisso eu não recebi crítica. É curioso, Ótimo. né? Eu não sei se porque eu tava careca e as pessoas acabam. Tinha uma Né? empatia maior. Exatamente, exatamente. Eu É não porque é um recebi, pelo menos estado não de que eu tenha visto. receptividade maior, né, amor? Foi um estado de Oi? alta receptividade. É um estado Foi. que quando você vê, primeiro, mãe de uma menina de 1 mês. Ela estava em fé, seguindo o jejum que ela acreditava no coração que tinha que seguir. Numa hora dessa, eu vou te dizer assim, a pessoa que não concorda, até essa fica assim, eu vou ficar calado, vou rezar para ela para ver se ela melhora. É Ela nem verdade. entra nessa vereda, sabe? Então, assim, é bem Mas isso é importante, verdade, mas porque a pessoa que orou por mim naquela época, hoje em dia, quando que eu vejo que é hater, que vi que tava rezando antes e hoje tá metendo pau. Eu já peguei umas dessas no direct. e é um ponto, porque Mas eu o ser agradeço humano pela ele adoração. gosta, Flávia, é sério, parece que o ser humano caça desgraça. É triste, mas é verdade, é verdade. Você quer ver tudo crescer na rede social? É você tá sofrendo, você tá doente, alguém tá morrendo, separando. O ser humano gosta de ver a miséria alheia, ou para se consolar nela e ver que ele não está sozinho nela, ou para entreter, não sei o que passa na cabeça dessas porra, não, mas a realidade é essa. A realidade é essa. Ô, Carol, Entendeu? eu fiz uma live esse ano passado com um americano, ele fala português e ele recebeu o diagnóstico de câncer, um câncer ali nos dutos biliares, e ele também foi estudar a fundo sobre o jejum, inclusive um dos pesquisadores mais conhecidos de jejum metabólico lá nos Estados Unidos, o Dominique Agostino, está fazendo um estudo com ele, porque ele começou com jejuns igual você, assim, cada quimioterapia ele fazia 7 dias, 8 dias, e aí já na quinto ciclo já não tinha mais o tumor detectável. Era um tipo de tumor inoperável devido à complexidade. E, inclusive, alguns pesquisadores lá nos Estados Unidos já entraram em contato com ele para estudar todo o protocolo. Ele também fez essa estratégia cetogênica, já é um senhor de 50 e tantos anos, então assim, não tinha um prognóstico muito favorável, já estava com algumas falências ali no órgão, tinha algumas dificuldades ele está super bem. Então, Olha, e é muito legal que ele também compartilha tanto o inglês quanto o português, e o que você fez é exatamente isso, né? Enquanto a gente não tem estudos, principalmente em português, que para essas pessoas que precisam ali da prova cabal, a gente tem cases, né? Que são estudos de caso que não têm a mesma relevância científica, mas igual o doutor Juliano falou, é uma forma de conhecer o assunto, né? Sem um estudo randomizado ali próprio, mas
onde a pessoa, nossa, se a fulana conseguiu, ela compartilhou, ela tá bem, tá viva, tá, né, saudável aí, toda feliz com a filha, então Isso aí. há uma esperança, né? Com certeza. Na hora que a pessoa está no desespero, que a família está no desespero, passar por isso, você vai E a pegar pessoa o que tem que der ter na muita mão. determinação. Porque, principalmente aqui no Brasil, né? Não sei no exterior como é que funciona bem isso, mas aqui no Brasil, ou você tá firme no teu propósito e você bota foco naquilo que você quer fazer e acabou. Independente do que médico fala, que fulano fala, que Beltrano fala, entendeu? Porque às vezes a família vai cair em cima de Vai ser você, contra. vai ser contra total, e na maioria das vezes é, tá? Mesmo, quantas vezes eu não escutei minha mãe falar, vai comer, você tem que comer. E pra mim, entrava por um ouvido e saia pelo outro. E Entendeu? imagina a pressão em casa. Era porrada nela e porrada em mim. Eu falava, Imagino, a ninguém sua mexe com ela. responsabilidade. Você tá querendo matar minha filha? Era nesse Eu nível. falava desse Era jeito. nesse Juliano tá nível. doido, é desse jeito. Então, e aí, e Porque não você só vê ela com isso. a doença grave, fragilizada, a galera surta de pau. Igual hoje em dia. Ah, vou tomar uma picadinha, eu não vou. Bicho, vou te chamar de louco pra lá, pra cá, bicho. Então, e assim, mesmo porque, ó, por exemplo, quando eu fui colocar o Portocart, né? Para quem não sabe, o Portocart é um dispositivo Sim. que a gente coloca para receber a quimioterapia, né? É um acesso central que você recebe aqui a quimioterapia por conta para você não prejudicar muito as veias ali, porque é judia, Sim. né? Receber a quimio na acesso periférico. E aí, eu fui colocar o Portocart, eu não lembro quantos dias que eu tava em jejum, foi naquela época do jejum prolongadão, já tava, sei lá, quanto tempo que eu tava, mas acho que pelo menos uns 10 eu já devia estar. E eu fui colocar o porte, né? Eu tava no hospital e a enfermeira falou assim: eu não vou te dar alta enquanto você não comer. Ela me trouxe um pão com não sei o que. Eu falei: eu não vou comer, eu tô em jejum. Ela falou: você não vai sair do hospital enquanto você não comer. Eu falei: então eu vou ficar aqui, querida, porque eu não vou sair daqui comendo. Eu vou sair daqui sem comer. Se você quiser, liga pro meu médico, então, que ele me autoriza a sair. Aí ela começou a bater boca comigo. Eu falei: não vou discutir com você, tá aqui o telefone do meu médico, você liga pra ele porque eu vou sair desse hospital e eu não vou me alimentar. Você não interfira porque eu tô fazendo um jejum espiritual e você não tem nada a ver com isso. Falei assim pra ela, ela foi até rude. Essa é minha mulher. Aí ela ligou, ela entrou em contato com a equipe médica que me acompanha, entendeu? Eles falaram: não, você pode liberar ela porque ela tá em jejum espiritual. Aí eles liberaram, mas eu tive que brigar. Depois da anestesia, eu acordei grogue com um negócio aqui, com curativo, tudo aqui, ó, brigando com a mulher, porque ela queria que E ela querendo te dar pão. queria que eu quebrasse meu jejum espiritual ainda com pão. Olha que ousadia. Eu falei: mulher, você é ousada demais. Você... sai daqui com esse negócio, que eu não vou comer. E ainda mais isso. Eu falei: não posso nem comer glúten, sou doida. Eu falei: não. Aí ela me liberou, mas eu tive que brigar. Por isso que eu falo, é complicado aqui no país. Então, ou você tem um propósito forte, você foca naquilo que você quer fazer, ou você não consegue. O propósito tem que ser Olha, muito não forte. vamos longe, não. E meu propósito Vamos era longe. viver. Não vamos longe, não. O presidente não foi parar no hospital por causa de brida. Come o que ele quiser e vai parar, velho. Vive inflamado, vai parar. Obstrução intestinal São recorrente. escolhas. Porque come porcaria, velho. É o que é. É falta de informação, é falta de acesso a médico? Não é opção mesmo. O cara vai fazer o que tiver na cabeça, não interessa, entendeu? Então, é muito complicado, Flavia. Ainda teve gente que veio questionar se eu não tive a obstrução intestinal por conta do jejum. Eu falei, gente, não tem nada a ver isso, não. Que colou. Ele só vai colar. Nossa. Colou, o intestino colou por conta do jejum. Falei, não. Aí eu tive que explicar que isso foi uma consequência da bariátrica. Nossa, eu peguei e fiz a live com desenho cirúrgico para ver se o pessoal entendia a gente do hospital fazendo live. Foi, que eu ainda falei, a bariátrica... porque na bariátrica envolve um desvio, né, Carol? Ela envolve, quando você vai fazer a cirurgia, ela faz um desvio, né? No percurso natural ali do intestino. Do intestino. E aí, quando você emagrece muito, formam uns espaços lá dentro, né? Então, acaba que pode herniar aquilo. E aí, o meu obstruiu. Eu tinha uma hérnia funcional, na verdade, acabou obstruindo no meio do tratamento do câncer. E foi o que foi.
né? E não teve nada a ver com jejum, foi por conta da cirurgia. E eu expliquei isso pro pessoal, né? O pessoal falou, então você emagreceu por conta da bariátrica? Não, porque eu voltei a engordar tudo de novo naquela época, né? Eu emagreci por conta de transformação de estilo de vida. Aí sim que eu adotei o jejum, né? Porque nem a bariátrica, eu voltei a engordar depois da bariátrica, né? Mas as pessoas não entendem isso. Sabe, estilo de vida é o que você tá colocando na tua boca que faz diferença, né? Nem atividade física. É o que você Não. coloca A na hérnia, Atividade Carol, física é mínima. a É a hérnia cereja foi do essa. bolo. A hérnia foi essa. O que acontece, tá? Esse corte aqui, ó, da junção liga com o outro pedaço. Caiu. Travou? Caiu Tá, para mim, né, na travou. internet. Voltou? Voltou? Voltou. Voltou. Fala de Agora novo. voltou. Tá. Aqui é a junção do intestino, que vem da parte proximal, logo depois do estômago, juntamente com a parte que ele vai querer, a junção das alças intestinais, para fazer a sequência a partir daqui. Essa alça alimentar aqui, ó, que ficou para trás, ela tem um espaço dessa hérnia. E essa hérnia, quando ela emagrece muito, foi o que aconteceu com a Carol, tá? Ela gera um buraco de uns 3 centímetros, uns 2 dedinhos assim, da sutura. E aí o intestino entra lá dentro. Juntamente com a quimioterapia, com uma inflamação de uma mucosa intestinal que já não estava completamente íntegra, e isso ocorreu, entendeu? Então foi uma junção de fatores para gerar isso aí. Sim. E é igual você falou, às vezes é muita falta de conhecimento, né? A conhecida ignorância ali dos fatos, né? As pessoas julgam, né? E igual falar, a coca, o pão, tá tudo certo, mas o jejum faz mal, né? Exatamente. E é assim, né? Eles adotam, a pessoa começa a mudar uma estratégia, fazer algo novo. Se acontece qualquer coisa de diferente, a culpa vai ser sempre desse algo novo. Sempre. A pessoa E não é um consegue ponto. enxergar. As Né? Porque pessoas, a o que manipulação, a acontece? lavagem cerebral foi tão grande que não consegue enxergar. E tem muita gente que está muito mal e começa a fazer jejum. E aí essa pessoa que come mal, que está toda intoxicada e faz jejum, aí começa a quebrar unha, cair cabelo, uma série de coisas. Que ela já está desnutrida. E num potencial de detoxificação, o corpo vai espoliar mais ainda. E a pessoa não tem noção disso. Então, o jejum é uma ferramenta muito poderosa. E como qualquer ferramenta poderosa, tem que ser usada com cuidado. Então, as pessoas têm que ter um grau de consciência e percepção sobre o uso do jejum. Tem que aprender a olhar para ele com intimidade. Não é chegar, vou fazer e de qualquer jeito começar. Porque pode dar caca. Entendeu? Sim. Então, começar gradualmente, estudar o assunto, perceber, ir devagar, conhecendo seu corpo, sem urgência. Não adianta você ficar, vou fazer o jejum, depois você quebra com cerveja, toma um monte de porcaria Pizza. no dia a dia. E aí o cara só vai dar um tiro no pé. Então, é um contexto que vai te auxiliar em inúmeros pontos, se você estiver preparado para isso. Senão, pode te fazer mais mal. Porque se a pessoa entra no jejum igual no estilo anoréxico, eu vou comer porque depois eu vomito. Não, eu vou fazer porcaria porque depois eu faço jejum. Esquece, não vai funcionar. Sua vida vai para um buraco. Entende? Porque Até entra porque dentro a de um pessoa ciclo vai de sentir compulsão. muito mais fome, né? Quando ela Com come esses certeza. alimentos muito ricos em carboidratos, a pessoa vai sentir o dobro de fome durante o jejum e ela não vai conseguir. Exato. Vai ter uma hora que vai ficar insuportável. E no seu caso, Carol, não sei se você com certeza sentiu isso, né? Que a partir do segundo, terceiro dia, quando a glicose fica estabilizada, a insulina, a fome ela passa completamente. Você tinha ondas de fomes assim muito intensas ou é algo, como que era depois do quinto dia, por exemplo? Então, quando eu fazia pras químios, né? Eu senti uma vez só que eu quebrei antes, que o Ju comentou, mas normalmente eu levava super tranquilo, né? Eu sentia aquela dava uma quedinha assim, sabe, no terceiro dia, depois eu logo melhorava e ficava bem. Quando eu fiz o jejum de 21 dias, eu não sei se eu tava. Como foi? Eu senti como realmente foi um chamado espiritual.
eu não senti fome em nenhum momento. Foi bem estranho, na verdade. Porque quando eu falei pro Juliano, eu vou começar a fazer um jejum, eu não sei quanto tempo que eu vou fazer, eu não sei quantos dias que vai ser, e eu senti no meu coração que eu tenho que fazer. Ele falou, tudo bem, você faz o que é preciso. Foi muito forte, porque foi chamar espiritual mesmo, entendeu? Eu não senti essa oscilação. Agora, quando eu fazia pra-quimioterapia como parte de estratégia mesmo, eu sentia assim, no terceiro dia, eu sentia, dava meio que uma molezinha, sabe? E depois eu já ficava tranquila e ia tranquila e eu quebrava de uma forma bem tranquila também. Eu fazia estratégia para quebrar o jejum tanto de uma O semana dia como mais de 10 vezes fala, né? difícil para a maioria das pessoas é do terceiro ao quinto ali, varia muito, mas normalmente é do terceiro ao quinto, terceiro ao quarto. Normalmente é o dia mais difícil, de maior craving ali, de maior dor de cabeça para quem tá mal. É o terceiro para o quinto dia. Mas Depois vai nem dor de acabar. cabeça eu não tinha. Eu não tinha dor de cabeça. Não. Eu não Eu tô sei se falando de também porque eu já maneira estava na geral, cetogênica, né? de maneira Você já geral, estava você já desintoxicada, né? estava limpinha, fia. Você já estava limpinha. Era só os tóxicos da quimioterapia, né, meu povo? E muito tóxico, né? Mas acaba Mas que o teu corpo em Faz aí, amor. Como jejum. é que a célula recebe? Como é que era quando suas células recebiam quimioterápico? Como é que era? Essa mulher recebendo quimioterapia, ela, na hora que ela sai da quimioterapia, ela fala assim, minhas células já vão receber. se fecha, amiga, se fecha. Se protejam, as boas ficam fortes lá e as ruinzinhas vão embora, vão embora. Isso aí. Olha, mas eu vou falar uma coisa. Uma das chaves principais que eu aprendi com a minha esposa é que, primeiro, não tem como a gente vencer nada sem Deus. Segundo, ela conseguiu em Deus estar sempre leve, mesmo em meio à dor, por ela, por nós. E o jejum teve uma parte integrante dentro disso. Então eu falo para vocês assim, você que não sabe porra nenhuma, fica quieto. Espero que você não tenha que passar por isso. Mas se um dia Tomara. você passar, olha pra gente e aprende com o que essa família está te dizendo. Independente de médico, mestre, doutor, fazendo fisioterapeuta, médico, doutor, esquece essa porra toda. Encara um homem, uma mulher aqui, o marido, pai, esposa, mãe, falando para você, ao invés de você rechaçar algo que você não conhece, perceba dois seres humaninhos falando com você do coração que eles viveram. Porque o jejum foi primordial na cura da minha esposa. Por, em primeiro lugar, potencializar o estado de graça e de fé dela de maneira exponencial. Em primeiro lugar, foi isso. Segundo, ele teve inúmeros efeitos metabólicos, biológicos, mas isso vem em segundo lugar. Porque o que você vai mais precisar na sua vida durante um combate forte contra uma doença grave é fé. E nenhum papel, nenhum artigo científico vai te dar isso. E aí vocês falaram que a mídia é o grande responsável por isso. Eu vou fazer um outro adendo. O maior responsável por isso, na realidade, somos nós. Por quê? Se nós vivêssemos em maestria a fé como ela é ensinada, todo mundo teria intimidade com o jejum. Mas todo mundo vai meia boca. Até os padres, pastores, aí inventam, não, o jejum é só tirar o refrigerante. O jejum é só tirar a carne. O jejum é só tirar isso. O jejum é só fazer metabólico. Vamos fazer só cetogênica, está resolvido. Então, dentro desse contexto, gente, eu falo para vocês, Fast Mimic Diet não é jejum. Jejum metabólico não é jejum. É uma modalidade do que dizem ser jejum, mimetizando um estado metabólico induzido. Mas, se você pega artigos com análise de espectrometria proteica dentro do sangue, não é igual, cara. Não é, não. Não é igual. Não é igual. Jejum é jejum, ponto final. O resto são pseudo-jejuns, que é se abster de algo, mas jejum, via de regra, é sem alimento, com água. Quer flexibilizar um pouco? Água, chá e café. Ponto final.
Por quê? Com a prática que eu tenho com os meus alunos, eu vou te dizer, água, chá e café não vai alterar nenhum benefício do que você tem em jejum. Só vai gerar benefícios, mas não vai gerar malefício. Porque os fitoquímicos vão potencializar algumas circunstâncias e não tem uma carga calórica ao ponto de gerar alguns prejuízos. Então, é isso que vocês têm que entender. Então, a gente tem que olhar as coisas com clareza. Porque senão vira uma panaceia, Flavinha. Ah, não, mas o jejum, se eu fizer isso... Gente, a gente está falando aqui nessa live de jejum para câncer. Jejum para câncer. É jejum, pô. Autofagia, né? Aquela... eu quero autofagia. Não é vou mimetizar. Fast Mimic Diet é maravilhosa porque reduz IGF-1, é maravilhosa para associar com o tratamento de câncer. Não estou falando isso. Mas a estratégia que eu fiz com a Carol aqui em casa não foi Fast Mimic Diet. Foi o jejum. Foi estratégia cetogênica, ponto final. Aí você deve se perguntar, poxa, mas todos os artigos do longo levam para... Não interessa. Minha mulher não ia se manter de pé com Fast Mimic Diet. Conheço o metabolismo dela. Sim. Então, a gente conduziu isso... Tinha até aparelhinho para medir as cetonas, né, amor? A gente comprou. Então, a gente fez tudo isso de maneira direta. E as pessoas têm que ter esse nível de entendimento. O Walter Longo tenta, ele já até justificou isso, que no dia de hoje as pessoas têm muita dificuldade, até aquele apego de fazer o jejum mesmo. Então... O Walter Longo, ele é um incrível pesquisador e um ótimo empresário. Exato. Ponto. Ele é um incrível pesquisador, um ótimo empresário e muito bom. Ele consegue fazer uma apresentação de marketing, minha filha, melhor do que muita gente. E ele é um cara inteligentíssimo, pô. Muito. Ele é muito inteligente. Então, assim, ele é muito bom no que ele faz. E ele tem mais que prosperar mesmo. E o Fast Mimic Diet ajuda muito. Principalmente no contexto americano. Abro uma sacolinha, eu tenho uma sopinha. Entendeu? Pozinho. Então, eu tenho um pozinho que é uma sopinha. Então, isso, para a praticidade americana, é muito importante. E tem o seu lugar na sociedade, Flavinha. Tem o seu lugar. O que eu estou falando é que quando a gente traz esse tipo de abordagem, como ele é um dos maiores produtores de artigos científicos que levam para esse nível de análise, se a pessoa não fizer uma análise profunda, reconhecendo o viés dele como produtor de produtos que vão ser utilizados como o nome mesmo diz, Fast Mimic Diet, que é uma dieta que mimetiza o jejum, entendeu? Sim. A gente fica identificado fortemente com tudo. Então, eu posso pegar... Eu fiz uma live com o Jason Fung e aí perguntaram para ele na live o que você acha do Fast Mimic Diet. Ele falou, por que você vai pagar para mimetizar um negócio? É a minha opinião! Exato! Você pode fazer de graça. Eu tava falando com ele no Telegram. Muito grosso. Eu tava falando com ele no Telegram outro dia. Com o Jason. Mas assim... Ele é muito bom. É o ponto. E ele é extremamente solícito. O cara é incrível. Muito, é muito legal. Acessível, muito legal. Né? Mas assim, o principal ponto é esse. As pessoas querem dar um jeitinho para continuar comendo e bebendo algo para não fazer o que precisa ser feito em excelência. Sim. Flavinha, eu acho que a gente chegou no ponto que a galera deve ter entendido. Libera os comentários aí pra gente ver se esse povo entendeu. Tá bom. E, gente, não assusta não, tá? Eu sou meio sincerão assim, tá bom? Mas eu sou gente boa. Eu sou meio sincera. Gente, quem me conhece, me segue, quer saber mais de jejum, tem um nomezinho ali em cima da Flávia, escrito jejum. Você clica naquela seta, segue ela, por favor, tá bom? Eu liberei aqui o pessoal que tiver dúvidas, quiser comentarem alguma coisa. Mandem as dúvidas. Eu não tô vendo os comentários, eu não sei se tá travado. Eu acho que deve estar carregando, o Instagram tá pensando aí. Só tá aparecendo as pessoas que estão seguindo alguma coisa, mas não. Eu acho que tá aparecendo quem tá seguindo quem aqui agora. Gente, vocês podem escrever oi. Adicionem comentários, por favor. Gente, não tá vindo nada aqui pra mim. Só tá aparecendo Também que todo não. mundo tá te seguindo, mozão. Só tá aparecendo o quê? Tá todo mundo te seguindo. Ah.
Eu acho que foi isso, hein? É tanta gente seguindo que não, não aparece os Deu comentários, só vai bug. aparecer depois. Deu bug aí. Tá aparecendo alguma coisa para você, Flavinha? Não, Para mim também Também não. não. Tá aparecendo só Rogério notificação de Cabral, seguir. Jane Personal, Joeline, Júlia, eu não sei. Tá falando o Ó, nome do a pessoal. Carol Longo aí, ó. Ó, não sei quem ela é, mas tem a Carol LV Longo aí. Será que é? É parente. Mas, Flávia, eu falo assim, ó. Um ponto que a gente, como produtor de conteúdo profissional, tem que ter. Não adianta, a gente não vai agradar todo mundo por nada que a gente poste. A gente não vai agradar todo mundo. Ainda mais com um assunto tão Aqui, controverso, né? O que você ia falar, meu amor? não, tem uma interrogação aqui do lado de onde compartilha a live e tem um monte de perguntas, gente. Ah, boa! Ah, é verdade! Tudo bem que tem um monte de Olha gente que legal. comentando coisas aleatórias, mas tem pergunta. Sim. Já me falaram que fazer Jejum para jejum vai me levar a hipertrofia anorexia. cetogênica é válido? Cara, é complexo. É complexo. Eu acho que só na fase de cutting, tá? Na fase de cutting eu já usei com pacientes. Eu queria saber se água e sal quebra jejum. Não, filha. Não, não quebra não. Mas, ó, vou te explicar já. Água do mar não faz milagre não, tá bom? Joga o sal na salada, se você quiser, vai fazer melhor. Eu não sei se essas perguntas aqui não... Sim, eu ia ficar compulsiva também, não, gente? Flavinha, você tá Uma aparecendo pessoa essa pergunta pra vocês? diabética. Aqui, ó, uma pessoa diabética pode ficar curada com jejum? A pessoa pode se libertar dos remédios? Eu sei que tem relatos aí de gente que se libertou de remédio. Sim. Ó, tem. Principalmente diabético tipo 2, né? Que o diabetes adquirido, que ele pode controlar, né? Com certeza, porque a principal via de inflamação do diabético tipo 2 é a dieta. Então, o fator que ele tem que rever é a dieta. Mas, infelizmente, os tratamentos vão primariamente na medicação. Mas, sim, reduzindo aí os carboidratos e trabalhando bem aí com o jejum intermitente acompanhado também, né? Principalmente para aprender no início. A gente tem muitos cases de sucessos e relatos aí incríveis de diabéticos tipo 2. Principalmente se não for insulino dependente, tá, gente? Porque Sim. nesses casos, enquanto ainda houver reserva de célula beta-pancreática, você consegue ter um start ali. Principalmente se a pessoa fizer um bom tratamento, às vezes o ácido alfa-lipólico pode ajudar bastante nisso. Tá? É porque Quem tá realmente querendo aparece começar, muita pergunta. não, estão falando para quem está querendo começar. Acho que para quem quer começar a fazer jejum, a principal questão é mudar a base alimentar. A alimentação. Você começando a mudar sua base alimentar para uma estratégia mais saudável, com baixos carboidratos, naturalmente você vai começar a fazer jejum. Eu acho que é a melhor forma que tem de iniciar. Eu não Com sei o toda que vocês certeza. Eu comecei assim, mudando a alimentação e o meu jejum foi acontecendo naturalmente, né? Não sentia fome, então eu parei de seguir o relógio e comecei a sentir a fome. Então foi natural. Quando você come comida de verdade, você não sente fome de 3 em 3 horas. Então é algo já que o teu corpo vai se adaptando cada vez mais. Isso. É isso aí. E tem um ponto importante, né, Flávia? O jejum, eu tinha, na época que eu clinicava ainda, que eu atendia no consultório, eu usava jejum para todas as doenças autoimunes que baixavam para mim, todas. Tinham pacientes que eles já estavam não responsivos a inúmeros imunoterápicos, Flávia, com dores lancinantes. Eu tive uma paciente que chegou para mim, ela entrou no consulta, ela entrou com ajuda, muleta e chorando, porque nada resolvia. Aí eu falei, ela falou, doutor, eu já fiz tudo, já passei em todo mundo, já fiz... Não, você não fez tudo. O marido dela estava junto.
Eu falei, vamos fazer jejum? Ela, quantas horas? Eu, não, quantas semanas? A dor da mulher saiu de dor 10 para 2, em um ciclo de 7 dias. Ela aguentou fazer 8, eu tinha pedido 7, primeiro ela fez 8. E ela conseguiu ter uma redução de dor do nível 10 para 2, juntamente às suplementações que foram sendo feitas no quadro dela, né? Mas o que fez o trabalho primordial foi o jejum. Entende? E dentro desse contexto, a pessoa começa a ter resultados onde ela não imagina. Mas por quê? Você começa a ativar vias genéticas que antes estavam dormentes, você começa a detoxificar o que antes não conseguia, você dá um descanso para o intestino, que todo dia recebia um monte de creca, você vai fazer uma série de aspectos que antes você não fazia. Entende? Eu acho que é isso. Acho que esgotaram as perguntas aqui, mozão, também. Perguntaram se jejum leva a compulsão alimentar. Não. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu me libertei da compulsão alimentar foi através do jejum. Tem gente que tem. Mas essa pessoa, ela já tem um estado compulsivo. E ela utilizou o jejum de maneira errada. E aí o jejum é mais um gatilho para ela da própria compulsão que ela já tem. Se você faz ele corretamente, acompanhado corretamente, guiado corretamente, o jejum é uma ferramenta de cura, não de compulsão. Tanto que ele é usado por qualquer religião no mundo. Entendeu? Por isso. Porque ele é uma ferramenta de abstenção. Através dele você permite que nem só de pão o homem vive. Então você tem que entender sobre isso. Você entende? Aí se a gente quiser sacanear nesse contexto, não sacaneando, mas sacaneando, se você quiser pensar no jejum como uma ferramenta de compulsão, é porque a última pessoa que influenciou na sua vida foi Deus. O gramunhão quer que você coma até as paredes depois mesmo. Cara da Carol. Mas é sério, pô. A gente tem que entender isso. Ô, Flávio, eu falo isso ceticamente aqui. É libertador você poder falar o que você quer. Eu falo assim, ó, Flávio. Você acha que Deus está feliz com a sua obesidade? Você acha que Deus está feliz com a sua doença? Você acha que Deus está feliz com o seu vício? Se ele não está feliz, quem está? Faz sentido. Qual o problema? A real é essa. Se você não vence do docinho, da batata frita, você vai vencer de quem? O diabo não tem nem trabalho mais na sua vida. Não precisa. A batata frita é mais forte, pô. Cortar o açúcar de vez faz mal? Faz mal você continuar comendo açúcar. Rapaz, eu vi uma reportagem da Veja essa semana sobre isso, semana passada, quase arranquei. Eu vi. Eu fiz uma live para explicar Ai, essa gente, birosca, porque não dá. eu fico tão triste quando eu vejo essas coisas. É uma desinformação, Eu não desserviço. fico mais triste, não, porque eu não me deixo abalar com isso, mas... É um desserviço isso para as pessoas. Aí o povo fica confuso. É isso. Que deixar de comer açúcar faz mal, né? Ainda colocaram uma imagem de um Não, que causa neurotransmissor ali. compulsão, causa dor de cabeça. Causa, não, depressão, né? Diminuição Ansiedade. da serotonina, diminuição da serotonina. Uma coisa assim. Ansiedade, crise de ansiedade, tirar o açúcar. É triste. Infelizmente Ó, a foi gente. tudo, hein? Por isso que o nosso trabalho é importante, né? Continuar É. repetindo, porque é aquele grãozinho de areia, né? Na imensidão, porque o outro isso lado é mesmo. forte. É isso mesmo. É isso mesmo, Flavinha. E obrigado pelo carinho, pelo convite. Desculpa aí qualquer coisa. Galera que não me conhece aí, eu sou brincalhão assim mesmo. Tá? Fica tranquilo.
pessoal já está acostumado. Eu agradeço novamente vocês. Vou deixar essa live gravada, depois eu vou postar lá no YouTube e mando para vocês, para o pessoal que também quiser acompanhar. Boa noite, dá um beijo na Gratidão, Sofia. Flavinha. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. querida. Boa noite. Tchau, tchau.